Existe uma sensação que alguns jogos conseguem provocar. Uma sensação estranha, familiar, quase esquecida. Como uma memória que nunca foi sua. No começo, nada disso parece importante. Na verdade, parece normal. Apenas mais um lugar para estar. Mas em algum momento, algo muda. Não no jogo, mas em você. Quem nunca olhou para um cenário como esse e sentiu um certo vazio? Um mundo praticamente infinito. Plano, silencioso e sem nada realmente acontecendo. Existe algo em Minecraft que prende nossa atenção. Talvez sua melancolia. Não sei vocês, mas quando criamos nosso primeiro mundo nele, parece que só existe nós naquele lugar. Começamos sem nada, construímos nossa primeira casa, começamos a explorar o mapa, encontramos vilas, exploramos cavernas, conquistamos novas dimensões, enfrentamos dragões, e depois de tudo isso, ainda parece existir um vazio, como se nada daquilo fosse suficiente. E talvez seja por isso que muita gente constrói casas perto de vilas com aldeões, como se estivéssemos tentando preencher um vazio, mas o mais estranho é que ele continua ali. Nossa, que bosta! Na vida real, essa sensação também existe. E talvez você já tenha sentido ela antes. Em uma rua sem ninguém, em um corredor vazio, ou em algum lugar que parecia familiar, mas ao mesmo tempo completamente estranho. E o mais curioso é que muitas vezes não existe nada de assustador nesses lugares. Não tem monstros, não tem perigo, mas mesmo assim, alguma coisa parece errada. E talvez seja exatamente isso que torna os espaços liminares tão interessantes. Porque eles nos mostram lugares comuns, mas de uma forma completamente diferente. E quanto mais olhamos para esses lugares, mais difícil fica explicar o que estamos sentindo. Porque não parece medo, não parece tristeza, é outra coisa. Uma sensação estranha, que fica na cabeça mesmo depois que a imagem desaparece. E talvez um jogo tenha entendido essa estética muito bem. Talvez nenhum jogo tenha entendido isso tão bem quanto Silent Hill 2. A história começa com James Sunderland, um homem comum que recebe uma carta da própria esposa. O estranho é que a carta foi enviada anos depois da morte dela. Na mensagem, ela pede para encontrá-la em um lugar especial, Silent Hill. In my restless dreams, I see that town, Silent Hill. You promised you'd take me there again someday, but you never did. Well, I'm alone there now, in our special place, waiting for you. Sem entender o que está acontecendo, James decide ir até lá. E é nesse momento que as coisas começam a ficar estranhas. Porque conforme ele avança pela cidade, a sensação é de que algo não está certo. As ruas estão vazias, a névoa cobre praticamente tudo, e parece que a cidade está escondendo alguma coisa. Alguma coisa que nem o próprio James entende. Mas conforme a história avança, fica claro que encontrar sua esposa não é o único motivo pelo qual James está ali. Porque durante sua jornada, ele encontra outras pessoas, e cada uma delas parece estar travando sua própria batalha. Como Angela, uma personagem marcada por traumas profundos, alguém que enxerga o mundo de uma forma completamente diferente, e que parece carregar um sofrimento no qual não consegue escapar. Em vários momentos, é como se Silent Hill refletisse exatamente aquilo que aquela pessoa sente. E então, temos Laura, talvez a personagem mais diferente de toda a história. Porque enquanto outros personagens parecem carregar seus próprios traumas, Laura não vê monstros, não demonstra medo da cidade,
e parece enxergar um lugar completamente diferente daquele que James encontra. Em alguns momentos, ela parece estar se divertindo, como se estivesse vivendo uma realidade completamente diferente da dos outros personagens. E talvez isso aconteça porque Laura não carrega o mesmo peso que eles, as mesmas culpas, os mesmos traumas, as mesmas feridas que parecem perseguir todos aqueles que chegam em Silent Hill. E talvez seja exatamente por isso que a cidade não tenha nada para mostrar para ela. Nenhum monstro, nenhum pesadelo, nenhum julgamento. Como se Silent Hill reservasse seu lado mais sombrio apenas para aqueles que têm algo para enfrentar. Mas mesmo com toda a história, todos os personagens e todos os monstros, o que mais chama atenção em Silent Hill é a própria cidade. Porque na maior parte do tempo, não está acontecendo nada. Você está apenas caminhando, andando por ruas vazias, ouvindo seus próprios passos, cercado por uma névoa que não deixa você enxergar muito além do que está à sua frente. E ainda assim, aquela sensação de vazio ainda continua lá. Como se o próprio jogo estivesse falando, você está sozinho. Mas existe um jogo que desperta um outro tipo de sentimento. Não é medo, não é desconforto. E também não é aquela estranheza que sentimos ao olhar para espaços liminares. Mas de alguma forma, ele se encaixa perfeitamente em tudo que falamos até agora. Porque assim como outros exemplos, ele também deixa uma sensação difícil de esquecer. Existe algo nesse mundo que é difícil de explicar. Talvez seja a forma como ele parece tão vivo. As cidades, as montanhas, as florestas, as pessoas que encontramos ao longo do jogo. Ou talvez seja a sensação de que estamos observando o fim de alguma coisa. The debt will be paid when I can pay it, sir. There's nothing more I can say. Really? Threaten me, would you? Please, I have a family, sir. Please. I don't care about your family. Why'd it have to come to this, huh? Believe me, sir, I didn't want this either. You ain't such a do-gooder, are you? If you're running out on debts... I'm not running anywhere. I'm doing my best for you. You are a slippery little bastard. But I got you now. Please, show some compassion. Please, no. You borrowed money from my business partner, Herr Strauss. You owe him, you took the money. He wants it back, what's not to understand? Where's our money? I don't have it. Sell your place. We already owe more than it's worth. Then sell your wife, or your family, or something. We ain't your idea of charity. Is that clear? Thomas! What are you looking at? Thomas! I said what you looking at, woman. My husband isn't well. If we could just have more... Like I said, we ain't nobody's idea of charity. Get us the money. Talvez, na primeira vez que jogamos, essa cena não pareça tão importante. Mas depois, é impossível olhar para ela da mesma forma. Porque sem perceber, Arthur já está caminhando em direção a algo que não pode evitar. E quanto mais a história avança, mais percebemos que Red Dead fala sobre muito mais do que Velho Oeste. Porque no fundo, não é uma história sobre pistoleiros, nem sobre dinheiro. We need money! You dumb fool! Money! Or we are dead! Nem sobre fugir da lei. É uma história sobre pessoas, sobre erros, segundas chances e sobre o que fazemos, quando percebemos que nem tudo pode ser deixado para amanhã. Talvez seja justamente aí que Arthur começa a enxergar as coisas que antes passavam desapercebidas, as pessoas ao seu redor, as escolhas que fez e o caminho que está seguindo.
como se pela primeira vez ele parasse para observar a própria vida. E talvez seja justamente isso que faça a gente se conectar tanto com ele. Que em algum momento, Arthur deixa de parecer apenas um personagem e começou a parecer uma pessoa, com defeitos, arrependimentos e dúvidas, como qualquer um de nós. E quando a jornada finalmente se aproxima do fim, percebemos que já não estamos acompanhando apenas uma história. Estamos nos despedindo de alguém que aprendemos a conhecer ao longo do caminho. E talvez seja justamente isso que torne algumas histórias tão difíceis de esquecer. Porque em algum momento, elas deixam de parecer apenas jogos e passam a ocupar um espaço na nossa memória. Um espaço estranho, onde lembramos não apenas dos personagens, mas de como eles nos fizeram sentir. Do silêncio de Silent Hill, da estranheza dos espaços liminares, das primeiras noites no Minecraft e das últimas cavalgadas em Red Dead Redemption 2. E talvez seja por isso que continuamos voltando para esses mesmos mundos. Não porque existe algo novo para fazer, mas porque existe alguma coisa nesses mundos que continua fazendo sentido para nós, mesmo anos depois. Talvez seja uma lembrança, talvez uma sensação, ou talvez apenas a vontade de revisitar um lugar que marcou uma parte de nossas vidas. Porque algumas experiências deixam algo para trás, uma lembrança, ou simplesmente um momento que continua existindo em algum lugar da nossa memória, esperando o dia que vamos encontrá-lo novamente, nem que seja por alguns minutos.